continuarmos ouvindo a mensagem da cruz, a mensagem da salvação. Infelizmente, falo pela Igreja Batista da Convenção Batista Brasileira. Muitas igrejas batistas não pregam mais a suficiência da salvação por meio da cruz. Não permita nunca que isso aconteça na sua igreja e na sua família. Nós só temos uma maneira de chegarmos ao céu, diz a palavra de Deus, e é por meio do sacrifício de Jesus Cristo, nosso Salvador. Não tem outro meio. E as pessoas estão achando e pregando e dizendo que há outra maneira, né? Então, o inclusivismo, o universalismo está dentro das igrejas e você vê muitos pregando que, no final das contas, Deus é tão amoroso e tão gracioso que Ele vai salvar a todos, independente da sua fé em Cristo Jesus. Isso é uma mentira satânica. Deus é muito gracioso e muito misericordioso e muito amoroso. Por isso, Ele deu o Filho dEle para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Essa é a história verdadeira. E, através da sua misericórdia, do seu amor e da sua graça, Ele diz, olhe para o meu Filho, reconheça-se como um pecador e o receba como Salvador da sua vida. Essa é a expressão do amor, da graça e da misericórdia de Deus e da justiça de Deus. Vamos continuar caminhando firmes, pregando essa mensagem aí da salvação por meio da cruz de Cristo, por meio da salvação exclusiva em Jesus Cristo. Amém? Muitos estão perguntando para mim o que aconteceu com minha ovelhinha, não é? O Márcio. Fica em pé, Márcio, o homem mascarado. Olha só, ele não é muçulmano, fica tranquilo. Não está usando burca, não é? A julgar de um dia para o outro ele aparecer assim, ele está dizendo que ele teve uma inflamação na boca, mas eu acho que a Isabel deve ter fechado a mão, não é? E deve ter acertado uma no meio do queixo dele. Pode sentar, Márcio. Só estou tirando a dúvida de alguns, que alguns estão perguntando o que aconteceu com você. E, na verdade, o Márcio teve uma inflamação aí no maxilar, é isso, né? E ele precisou fazer uma cirurgia aí rápida, senão não ia suportar as dores. Então ele foi para Goiânia ontem. E ele fez essa cirurgia, mas é isso aí que aconteceu com ele. Não está queimado, nada. Algumas pessoas acharam que você tinha queimado alguma coisa aí e tal. Não. A Isabel ainda não botou fogo nele, né, Isabel? A Denise, com toda a mansidão dela, ela ensina as mulheres a cuidarem bem dos seus maridos. Se ele não obedecer, fecha a mão e dá uma acertada nele que ele aprende. Não tem nada de mansidão nisso, não é verdade? Isso aí não é mansidão, não é isso que nós ensinamos, não é isso que devemos fazer. E nós vamos falar sobre mansidão hoje. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. E nós vamos falar sobre mansidão hoje, a segunda virtude. Cantamos um hino aqui, agora de manhã, sou feliz com Jesus, se paz a mais doce me deres gozar. Que no inglês tem uma letra um pouco diferente de sou feliz, né? A letra original, ela diz, a minha alma está bem com Jesus. Essa é a versão original. E eu creio que deveríamos ter traduzido essa versão. Ter trabalhado com a métrica aí de alguma forma, que isso fosse espelhado no português. Porque a história desse hino é muito interessante. Essa história de um indivíduo, empresário, que a família estava viajando, houve um naufrágio, perdeu acho que as duas filhas e a esposa. E ele foi, então, até onde estavam os copos para resgatá-los. E quando estava passando ali no lugar, mais ou menos onde houve um naufrágio, ele foi informado que ali havia sido naufrágio e que a família havia morrido ali naquele lugar. Nesse momento, ele recebe também a notícia de que a empresa dele estava toda queimada, pegou fogo. E eu me lembro de uma outra frase que o meu pai dizia, a minha igreja tem aprendido uma que a gente até achou que era provérbios, alguém me mandou um provérbios que tem a ver com isso. Meu pai sempre falou para mim assim, liga o cérebro antes de abrir a boca, meu filho. Por muito tempo achei que isso fosse um provérbio bíblico, viu, Sérgio?
Mas aí, estudando a Bíblia, aprendendo a Bíblia, descobri que não era. Mas eu achei que devia estar lá. Não é? Liga o cérebro antes de abrir a boca. Não sei porque meu pai falava isso para mim. Não entendo, viu, Rafa? Por que ele falava para eu ligar o cérebro antes de abrir a boca? Mas uma outra frase que o meu pai falava para mim é: o que é uma ferida para um leproso quando ele estava passando alguma dificuldade? Né? Ele fala: o que é mais uma ferida para quem já está cheio de ferida? E eu aprendi, não é, nessa sabedoria familiar, Zborowski, algumas coisas com meu pai. Ele era um homem muito conhecedor da Bíblia, muito piedoso, e ensinava a Bíblia para nós, muito. E eu fui aprendendo, através desses ditados, algumas coisas também. Né? E mansidão é isso. Esse homem, com toda essa história de naufrágio, perda de família, de queridos, de bens, ele escreve esse hino que nós acabamos de cantar. E ele diz assim: a minha alma vai bem com Jesus. Isso é mansidão. Mansidão é a capacidade de nos mantermos gentis, brandos, suaves, com Deus, com pessoas, mesmo que as coisas não andem de acordo como gostaríamos, de acordo como esperaríamos. E é isso que nós vamos ver de manhã. Vamos orar antes? Querido Deus, é uma alegria estarmos mais uma vez reunidos aqui para estudarmos a Tua Palavra, para sermos enriquecidos com a Tua graça, por meio do conhecimento das Sagradas Escrituras, que são viva e eficaz, penetrante a ponto de nos ajudar a discernirmos bem os propósitos dos nossos corações, das nossas almas. E nós pedimos que o Senhor faça isso conosco nesta manhã. Que em nome do Senhor Jesus, mais uma vez o Teu Espírito nos ilumine, porque nós precisamos da orientação em nossa mente do Teu Espírito, nos dirigindo, nos informando, nos esclarecendo, para que possamos compreender a Tua Palavra, de maneira que o Senhor seja plenamente agradado, respeitado, considerado por nós, na beleza da sabedoria que o Senhor inspirou e deixou narrado as Sagradas Escrituras. Que valor temos à nossa frente agora. Convence, Senhor, a nossa mente, mas também o nosso coração, através da ação do Teu Espírito, de maneira que o conhecimento que vamos obter juntos aqui, como ação do Teu Espírito em nós, seja transformado, Senhor, em ações práticas, pela ação do Teu Espírito em nossa alma, em nosso coração, em nosso espírito, de maneira que tudo o que fizermos, seja em palavra, seja em ação, glorifique ao Senhor. Exalte o Teu nome, exalte a Tua pessoa. Queremos que o Senhor seja glorificado nesse momento aqui. Por isso, mais uma vez, peço, Senhor, por mim, que nenhuma palavra, nenhuma ilustração, nem mesmo, Senhor, o resultado dos meus estudos, sejam, Senhor, a base, sejam, Senhor, a segurança para nosso momento aqui, mas só a ação do Teu Espírito. Usa, Senhor, o Teu Espírito em nossas vidas e fala conosco, por favor, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor. Paulo está aprisionado, ele teve várias prisões. Paulo foi aprisionado porque pregava o Evangelho. Paulo foi aprisionado porque ele ensinava a verdade. E a verdade não era algo benquista, não era algo
bem recebida, a verdade não era bem recebida, não era bem querida nos dias de Paulo, como também não é nos nossos dias. E por isso há uma tendência da igreja em ajeitar a mensagem, né? Vamos dar uma ajeitada na mensagem. E a preocupação maior, quando passa a ser agradar ao homem e não a Deus, a nossa mensagem é maculada. Paulo não fazia isso. Paulo nunca deu jeitão, na verdade. Paulo nunca falou algo preocupado em agradar a alma e o coração do homem com palavras frívolas, como ele diz em algumas cartas. Não é? Eu nunca fui até vocês com discursos bem preparados, como era inclusive o caso de muitos parladores. É a palavra usada, não é, no Império Greco-Romano para os indivíduos que eram os profissionais do discurso. Nós temos isso hoje, nós temos palestrantes aí, trabalhando só com palestras, ensinando pessoas e passando conhecimento através de PowerPoints bem preparados, de histórias muito bem escolhidas, música de fundo para mexer com as emoções, tal. Isso acontecia também nos dias de Paulo. E havia uma tendência da igreja em querer que Paulo desse uma ajeitada, na verdade. Mas Paulo dizia sempre, não vou até vocês com palavra frívola, não irei até vocês para agradá-los nos seus ouvidos, de maneira alguma. E por isso ele era aprisionado, ele era trancafiado, porque ele falava a verdade. Mas ele diz para os crentes de Éfeso que não estavam trancafiados, que podiam andar de lá para cá e daqui para lá. Por isso que ele diz, eu prisioneiro no Senhor, eu exorto vocês, eu animo vocês que ainda podem andar para lá e para cá, que podem se locomover, irem para o trabalho, para a escola, para o clube, para a igreja, para o supermercado, para o shopping, para os parques de lazer, que vocês andem. Essa é a ideia também aqui do texto, de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, onde estivemos? Quando estivemos? O que estivemos fazendo? Nós temos que andar de maneira digna da vocação a que fomos chamados. Da maneira digna do chamado a que fomos chamados. Como? Com toda a humildade, já vimos ontem, e agora com toda a mansidão. João Calvino ele tem uma expressão sobre mansidão. E agora, para agradar vocês presbiterianos, ontem eu agradei os batistas, hoje eu vou agradar os presbiterianos. Será inútil ensinar a mansidão, a menos que tenhamos iniciado com a humildade, diz João Calvino. O que Calvino está dizendo para nós é uma reflexão do que está escrito exatamente aí em Efésios 4:2. Que a maneira digna do andar de um cristão precisa, em primeiro lugar, observar a humildade. Por isso, com toda a humildade. E agora, mansidão. Por isso, Calvino diz, será inútil ensinar a mansidão, a menos que tenhamos iniciado com a humildade. E ele tinha um contexto histórico para falar isso. João Calvino vivia em dias em que a igreja institucional, lembremos, ele está envolvido naquele momento da reforma protestante, naquele momento em que Deus está movimentando homens que o servem, que o amam, que têm uma história de conversão autêntica em Cristo Jesus, ele, um pouco antes dele, Martinho Lutero, e depois desses homens, ou juntamente com eles, não é? Outros nomes ali, dos reformadores, depois deles outros reformadores, alguns já reagindo a momentos um pouquinho depois da reforma, que a igreja começa a voltar de novo à institucionalização, e você tem então outros nomes que vão levantando, não é? A situação da reforma,
como Baxter e outros nomes, e você tem esses homens sendo usados por Deus para levantarem a bandeira de que a igreja de Cristo na época, ela estava corrompida. Ela era uma igreja orgulhosa, altiva, exaltada. E João Calvino está dizendo, olha, não adianta vocês quererem ensinar mansidão, mantendo esse orgulho, essa altivez no coração de vocês. Precisamos aprender a nos humilharmos diante de Deus. Vemos a nossa vida como ontem a palavra de Deus nos ensinou. Olhar que todos os resultados bons que temos não são frutos da nossa habilidade sapiencial, que assim era a igreja institucional dos dias da Reforma. A igreja de Cristo ainda não existia, essa divisão que conhecemos hoje, como a igreja protestante, a igreja católica apostólica romana. Mas era uma igreja orgulhosa na sua sabedoria, no seu conhecimento, estudavam a palavra, estudavam todos os temas filosóficos, estudavam toda a sabedoria grega clássica, mas só eles, o povo, a população, não tinha o direito sequer de aprender a ler. Aliás, uma das grandes façanhas, ou um dos grandes resultados da reforma, foi prover à população, e por isso eu e você temos isso, a habilidade da leitura, porque partia-se do pressuposto que se nós vamos pôr a Bíblia na mão das pessoas, eles precisam aprender a ler, então se cria os grandes movimentos escolares, para ensinar as pessoas a lerem, a escreverem, para poderem ler a Bíblia. Sabia disso? O mundo deve a essa reforma a habilidade da reflexão, do conhecimento, do estudo. As grandes faculdades que nós temos hoje, essas de renomes, que todo mundo sonha um dia estudar, como Harvard, Mackenzie, são instituições reformadas que partem do pressuposto de que nós temos a imagem e semelhança de Deus em nós, e por isso precisamos fazer uso disso para a glória de Deus, conhecendo a palavra de Deus, aprendendo da palavra de Deus, e então servindo a Deus com mais santidade. Mas a igreja era muito orgulhosa, muito altiva, e tinha essa ideia de, vamos ensinar a mansidão às pessoas. E ele diz, é impossível ensinar a mansidão sem antes começar com a humildade. Mas, na verdade, ele está refletindo Efésios 4:2. Ele está fazendo uma reflexão, um comentário de Efésios 4:2, com toda a humildade, com toda a mansidão. Mas o que é mansidão? Põe aí para mim, por favor, David. Mansidão é a expressão de um caráter gentil, brando e amável, que impacta as pessoas com ações e palavras dóceis e agradáveis. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Não é fácil para eu pregar essa mensagem para vocês, porque eu luto com o meu coração com respeito à mansidão. Minha esposa sabe disso, meus filhos sabem disso. Alguns da minha igreja que são mais próximos sabem disso. E eu preciso matar a minha natureza terrena, daquele caráter áspero, daquele caráter of course, como nós dizemos lá na igreja. Como é que é? Of course, o que mais? Of course my horse. Sabe o que significa isso em português? Fala aí, Túlio, o que significa em português. Se você falar que é o caráter do pastor Darcy, eu te pego depois. Eu sou um cavalo, é claro. Não é? Ele não tem nada a ver com brandura. Amável. Uma pessoa que com as suas ações, suas palavras, ela transmite amor, que impacta as pessoas com ações e palavras dóceis e agradáveis. Geralmente, a gente impacta as pessoas com ações azedas, né? E desagradáveis, destruidoras, não é assim? Porque nós precisamos lutar com isso.
Não é à toa que a Bíblia está aqui dizendo que a maneira digna de se andar como um cristão é com toda a mansidão. Então vamos olhar alguns momentos na história da Bíblia em que essa mansidão ela é vista, ela é conhecida e ela está aplicada em contextos de vida diferenciados que vão ter a ver com o seu, com o meu, com o nosso contexto. Abra sua Bíblia comigo lá em Números capítulo 12. Números capítulo 12 é a história de Moisés, a Miriam, Arão, e na própria família Moisés ele passa por uma crise de reconhecimento, de autoridade dos seus familiares. Moisés é o líder, Deus decidiu que ele fosse o líder. Aliás, nesse texto, no contexto, no versículo 6, 7 e 8, Deus diz assim: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos? Por acaso há algum profeta aí entre vocês? Não é assim com o meu servo Moisés. Isso é Deus dizendo que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? Um detalhe interessante aqui, tá bom? Aqui, na verdade, Moisés está falando diretamente com Jesus, antes de se encarnar, segunda pessoa da Trindade. Se você der uma olhadinha lá na sarça ardente, quando Moisés vê lá o Senhor na sarça ardente, você vai ver uma expressão usada ali chamada "E o anjo do Senhor falou com Moisés". Essa é uma expressão para Jesus no Antigo Testamento. E, na verdade, Jesus é a pessoa da segunda Trindade, a segunda pessoa da Trindade, que se relaciona pessoalmente, interpessoalmente com o ser humano. Então, desde aqui, antes de se encarnar, é conhecido como a cristofania, né? Aparições de Jesus antes de se encarnar. Ele está dizendo, eu falo com Moisés, é Deus dizendo, porque Jesus também é Deus. Não é? A essência dele, os pensamentos dele, as vontades dele, os desejos, os planos são coiguais aos desejos, vontade e planos de Deus Pai, aos desejos, vontade e plano e do Deus Espírito Santo. E Deus está dizendo, eu me relaciono pessoalmente, interpessoalmente com Moisés. Eu escolhi para ser o líder. Eu escolhi para ser o homem que vai dirigir Israel até a terra prometida. O que me assusta nisso, me dá muito temor e me ajuda a ser humilde, é que Moisés não entrou na terra de Canaã. Porque Deus disse a ele, fala com a pedra. Ele até gritou com a pedra, mas ele fendeu a pedra, porque ele sabia que tinha água na pedra. Lembra que ele foi estudado em toda a ciência dos egípcios. E ele conhecia toda a estrutura geológica do deserto. Ele sabia que pedras mantinham água ali, alguns tipos de rochas tinham água lá dentro. Ele não tinha ciência do tanto que saiu de água de lá. Porque ele ficou com medo. Na verdade, ele ficou com temor dos homens. Deu uma ajeitada na verdade. E Deus diz, porque você não creu em mim e não me honrou, você não vai entrar na terra de Canaã. Isso me assusta. Isso me traz muito temor e tremor. Da forma com que Deus pode disciplinar a cada um de nós, se nós não honrarmos com as nossas atitudes, com as nossas ações. Porém, se honrarmos, Ele vai se agradar de nós e tem muita coisa boa. Mas Deus, Ele se agradava de Moisés, embora não nesse momento aí de falar com a pedra. Ele se agradava tanto de Moisés, que ele diz, é com Moisés que eu falo, é com Moisés que eu troco palavras boca a boca. Mas Miriam
e Arão não gostavam disso. Olha só o que diz o texto. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. O que eles estão fazendo aqui é questionando, reagindo, desrespeitando a pessoa de Moisés. Não é só por causa da mulher cuxita. Isso é um subterfúgio, só uma desculpa que eles ajeitaram. Também não gostavam dessa situação, mas ajeitaram para ir contra a liderança de Moisés, para ir contra a autoridade de Moisés. E aí a palavra de Deus diz, era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os que havia sobre a terra. Mas por que a Bíblia fala isso no versículo 3? O que é que Moisés fez que faz com que ele seja chamado como homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra? O que é que esse homem faz mediante essa situação de vida, de alguém, não é, questionando, ameaçando a sua posição, a sua autoridade, a sua pessoa? O que é que ele faz que faz com que Deus diga, esse homem é manso? Aliás, o homem mais manso da face da terra. Eu fico pensando nessa história, eu falei, se fosse eu, o versículo 3 não existe aí não. Porque quando alguém desafia a minha autoridade, desafia a minha pessoa, eu não tenho nada do que esse Moisés teve. A minha esposa até diz, eu não quero nem discutir teologia com você. Não vamos nem falar. Porque você fica assim, absurdamente tomado por uma vontade de vencer. É porque muito tempo eu fui apologista. Essas são as nossas racionalizações, né? Eu sou apologista, não é? Eu sou um camarada que defendo a fé. Essas foram as minhas aulas por muitos anos no seminário, não é? Os meus escritos têm a tendência de defender a fé. Nada, é porque eu sou pecador mesmo. Não é porque eu sou apologista. Jesus era apologista e era o homem mais manso do que Moisés. Não é? Até os dias de Moisés é ele, mas depois teve Jesus na terra e nós vamos vê-lo já já. E ele era apologista, defendeu a fé. Mesmo naquele momento em que Jesus manda embora os mercadores do templo, ele continua sendo manso, brando, suave nas suas colocações, embora muito assertivo e sério nas suas ações. Então, o que é que esse homem faz que faz com que Deus diga, esse homem é o homem mais manso da face da terra nos seus dias? Olha o versículo 9. E a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. Deus reprovou a atitude de Miriam e Arão. Vocês estão reprovados. Vocês deveriam reconhecer a autoridade de Moisés. Vocês deveriam dar o respeito devido a ele. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés, ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Reconheceu. Pisei na bola contra você, Moisés. O que estava na nossa cabeça em fazer uma coisa dessa? Aliás, Arão era aquele irmão, não é? Que vivia sendo um tormento na vida de Moisés, lembra? Ele era muito próximo, ajudava Moisés, mas por algumas vezes ele foi levado a tomar algumas ações, influenciado. Sabe aquele camarada facilmente influenciado pela irmã, pelo povo, não é? Você lembra de toda a história envolvendo Arão, aí os filhos dele, lá em Levítico 10. Ele é um indivíduo muito influenciável.
se influenciava muito fácil Arão. Embora ele fosse um apoio muito forte para Moisés. Ele era a boca de Moisés, porque Moisés era gago, gaguejava. E para fluir melhor a coisa, ele tinha Arão para ajudá-lo. Só que Arão, ao mesmo tempo que ajudava muito Moisés, era um indivíduo muito influenciável. E a gente vê isso nele, depois vê isso nos filhos dele. Vai vendo na família essa coisa, né, de negociar rapidamente pela influência que tem dos outros na sua vida, a palavra de Deus, os princípios de Deus, a autoridade de Deus na sua vida. Mas esse é outro estudo sobre Arão. Não é? Mas ele reconhece, e ele diz, de fato, erramos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tem a metade de sua carne já consumida. Você mais ou menos agora começa a imaginar como está o corpo, a pele, a aparência de Miriam. Você já viu uma criança abortada? Já viu em figuras na internet uma criança abortada? Você lembra da aparência? Ele está dizendo aqui, não seja ela como um aborto que saindo do ventre de sua mãe tem a metade de sua carne já consumida. Aquilo devia estar em pus, em sangue, em podridão, não é? A aparência de Miriam era assustadora, nojenta, recusável. E Moisés, se fosse Darcy Zborowski Jr., dizia, você fez o que não devia, fez o que mereceu. Agora aguenta firme aí. O que eu posso fazer por você é comprar umas compressas aí, uma pomadinha, mas vai aguentar. Vai aprender nunca mais me desafiar. Esse é o Darcy Zborowski Jr. Coração corrupto, maldoso, vingativo. Ao Senhor pertence a vingança. Foi Ele que deu a lepra. Glorificado seja o Senhor. Algumas vezes a gente não se ajoelha e diz assim, Senhor, faz justiça. E a gente já começa a pensar o que Deus podia fazer. Quebra o maxilar do cara, Senhor. Você nunca me desafiou. Você é uma ovelha preciosa. Mas não é assim que a gente faz. A gente faz isso contra o cônjuge, quando ele desafia a nossa autoridade, contra filho, contra pais. Sabe aquela praga gospel? Tomara que saia e bata o carro. Aí o marido liga lá, depois de uns 15 minutos saiu. Eu tive que pegar o seu carro, que lá em São Paulo tem rodízio, que hoje é rodízio do meu. Você fala, Senhor, não ouve a minha oração. Aí não se ajoelha, se prostra com o rosto em terra e diz, Senhor, por favor, protege aquele carro. Porque a gente tem essa habilidade de rogar praga gospel, em nome de Jesus. Isso é falta de mansidão. Isso não é ser manso. Quando nós somos vingativos. Aliás, tem algumas pessoas que leem, eu tenho dito lá na igreja, né, o versículo de Romanos, capítulo 12. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Não é? Mas não é assim o texto. O texto é ele dizendo, a mim o Senhor pertence a vingança. Mas tem uns que leem o texto assim. Não é? O Senhor disse que a mim pertence a vingança. Isso não tem nada a ver com mansidão. O que é mansidão? Olha o que Moisés fez. Desafiar a sua autoridade, questionar as suas escolhas, que Deus está abençoando, não houve problema nenhum ele casar com a mulher cuxita. Ele é questionado, rejeitado pela sua própria irmã e irmão. E aí diz assim a palavra de Deus, Moisés clamou ao Senhor. Sabe o que significa clamar? Não é aquela oração que a gente está fazendo para comer ali no refeitório. Aliás, é para melhorar a oração da gente para comer. Eu tenho buscado alguns momentos para melhorar a nossa oração em família.
de como igreja? Você tem agradecido a Deus pelo paladar? Você já pensou que coisa mais sem graça comer sem sentir gosto? Hã? Que coisa mais esquisita se não tiver paladar. Você vê como o nosso Deus é fantástico. Ele deu alguns sensores aqui na nossa língua que faz com que a gente tenha a habilidade, né, de sentir gosto. E aí você olha ali para aquela mesa e como é que você faz para escolher? O que é que você pensa para escolher? Que engorda menos? Nada, hein, Marinha? Que engorda menos? Nada. Mas por quê? A visão está em cima do quê? Da aparência só? Não. Do quê? Do sabor. Porque você vê aquele pãozinho no café da manhã, não é? Que tem aquele molhadinho que é de leite condensado. Você já conhece o sabor do leite condensado. Você lembrou do moranguinho e leite condensado na sua casa, na infância, que a sua mãe dava um moranguinho para você e um pingo de leite condensado. Eu tinha um trauma com esse negócio, que quando eu casei e podia comprar, a primeira compra minha, eu comprei 30 latas de leite condensado. Morango à vontade. Eu ia lá no meio das roças lá, os caras jogavam morango que não dava para o mercado. Eu falei, enche os baldes, vinha 3, 4, 5 baldes. Falava, Denise, lava tudo. Denise ficava 3 dias lavando morango. Não é assim? Aí você olha, mas por que eu escolho o pãozinho molhado? Porque eu lembrei do paladar que tem, do gosto, da doçura, daquela coisa gostosa. Não é assim que a gente faz? Eu nem sei porque eu estou falando de paladar, de comer aqui. Clamor? É verdade, obrigado. Essa igreja é atenta na Bíblia, você está pensando o que é? Igreja é fera, está todo mundo com a Bíblia na mão aí. Aí do pastor de falar alguma besteira, eles me pegam na porta lá. Moisés clama. Sabe o que é clamar? Não é essa oraçãozinha da refeição que a gente faz rápida. Às vezes nem faz, né? Às vezes a gente esquece. Não é clamor, é quando a situação, é aquela situação quando você luta com alguma enfermidade muito grave. E aí você lembra que Deus existe. Clamor é quando você está numa situação de vida gravíssima, que não seja enfermidade, aí você lembra que Deus existe. Quando alguém da sua família está numa situação grave, ou alguém que você ama muito na igreja, deveríamos amar a igreja inteira, não é? E aí a gente clama de verdade, a gente ora para valer. Isso se torna um grito da minha alma, um grito do meu coração a Deus, dizendo, tem misericórdia, Senhor. Age com graça, com poder, aquela oração, não é? Que é recheada, tomada de todos os lados, altura, profundidade, largura em fé. É isso que Moisés está fazendo aqui. Moisés está clamando ao Senhor e dizendo, esse homem é manso, gente, esse homem é manso. Ó Deus, rogo-te que a cures. Eu fico pensando se eu ia fazer essa oração, eu ia orar, Senhor, dá mais ferida ainda. Está faltando uma ali na ponta do nariz. Põe mais uma ferida ali. Senhor, e ele no lóbulo da orelha? O senhor não vai pôr nenhuma ali, pendente, pensando que é brinco? Mas uma bem puzenta assim, cheia de pus, para pingar. Porque isso é falta de mansidão. Agora, o manso, ele olha para a irmã que o questionou, que o desafiou, que desautorizou a vida dele. E ele tem compaixão dela, ele a perdoa e ele diz, cura Miriam, Senhor, cura Miriam. E lendo o texto, parece que Deus é até menos manso, menos misericordioso do que Moisés, né? Respondeu o Senhor a Moisés, se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial. E depois recolher. Não parece que Deus é menos misericordioso que Moisés? Você lendo aí o texto? Mas ele está pedindo para que Deus a cure, e Deus está dizendo, não. Não, Deus não está dizendo não. Deus não está dizendo para Moisés, não, mas você está sendo muito manso, rapaz. Que isso?
isso? Não é também assim. Porque isso os gregos achavam. Quando Paulo também escreve aos Efésios, com toda a humildade e mansidão, ele está reagindo a um conceito filosófico vivencial que tinha nos dias de Éfeso ali, a grego, que dizia que humildade e mansidão era perfil, marca de pessoas fracas, como os escravos, os plebeus, essa gentalha, essa populaça da face da terra, diziam os filósofos gregos. Humildade e mansidão não é uma marca de um caráter de gente que pensa, que locubra, inteligente, diziam os gregos. Paulo está reagindo a essa concepção humana. E isso é o que a gente ouve aí fora. Vai dizer para alguém que estão desafiando a sua autoridade, que estão questionando a sua posição no trabalho, e você está dizendo, Senhor, eu estou orando por essa pessoa para que Deus tenha misericórdia dela. Até os crentes que trabalham com a gente vão dizer, que isso? Ora para fulminar, minha filha. Pede para Deus dar uma ajeitada e o chefe mandar ela embora. Deus tem poder para isso, aleluia! Não é isso que a gente ouve? Porque essa é a concepção do mundo. Essa é uma esposa tem um marido que não é nada manso e ela diz, eu estou orando para que Deus trabalhe no coração do meu marido e transforme o meu marido. Aí vem alguma crente, imagina, larga esse cara, seja feliz. Você não tem que se submeter a isso, não é isso que a gente ouve, gente. Essa é a concepção grega dos nossos dias. Que humildade e mansidão são marcas de um caráter enfraquecido, débil, de gente que não pensa, de gente que não sabe agir. Só que nós estamos olhando para um indivíduo que é o camarada com quem Deus fala de boca a boca, de face a face. Esse Deus todo-poderoso, todo sábio, que a loucura dele é mais sábia que a maior sabedoria do homem, a de Deus. E ele diz, esse homem é manso, porque quando foi desafiado, ele orou com misericórdia, com compaixão, com perdão pelo desafiante, pelo opositor. Deus não está sendo, não, menos misericordioso, não. Deus está criando uma didática para que o povo, todo o povo, aprendesse agora que o respeito, que a consideração à autoridade de Moisés era requerida por Deus, não por ele, Moisés. Moisés está mostrando isso. Eu não importo com a minha posição. Aliás, é um outro momento, em Números também, acho que é 11, em que Josué tem um problema, isso mesmo, Josué tem um problema, não é? Porque os homens estão profetizando, e ele chega para Moisés e diz, o senhor vai permitir que as pessoas fiquem profetizando também? E Moisés diz, Josué, você está com ciúmes por mim? Antes toda a nação de Israel profetizasse. Deixe esses homens profetizarem em nome de Deus. Moisés era assim, gente. Ele não temia a alguém que quisesse a posição dele. Aliás, pelo trabalho que ele tinha com Israel no deserto, reclamando, murmurando, não é? Atormentando, seria bom que aparecesse o outro para o meu lugar, mas não aparecia. Deus falou, é você, filho. Então vamos, né, Senhor? Vou te obedecer, mas tá osso o negócio aqui, viu? O povinho miserável. Mas ele não era assim. Isso é a mansidão dele. Até Josué, o seu imediato, que depois é o seu substituto, o homem que Deus vai usar para levar então Israel além do Jordão para a terra de Canaã, é um camarada que precisava aprender mansidão com Moisés. Deus não está sendo menos misericordioso aqui. Deus só está usando uma didática visual, emocional e principalmente espiritual, para que o povo entenda. Eu requero, eu como Deus Todo-Poderoso, vou requerer de Israel respeito,
honra Moisés, porque eu o escolhi. Olha, mansidão é isso. Deixa com Deus. Deixa Deus trabalhar. Permita que Deus trabalhe. Ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar. Porque há situações até que nós não temos condições de agir. E quando Deus diz que ela vai ficar 7 dias fora do arraial, cuspir na cara aqui é uma expressão do Antigo Testamento de desprezo. Deus está dizendo, eu desprezo a atitude de Miriam. Eu não concordo com as ações de Arão, mas estão perdoados. Tanto que ela vai ser curada. Ele diz, 7 dias ela fica fora, porque o leproso ficava à parte 7 dias, para não contaminar o restante do acampamento. Então havia um lugar, não é? Seria o leprosário da época, separado até a cura. Então Deus diz, ela vai ficar lá 7 dias, que é tempo de purificação, vai ser curada. Deus diz a Moisés, eu decidi curá-la, mas o povo há de aprender que essa atitude que Miriam e Arão tiveram não é uma atitude que me agrada. Essa é a didática de Deus. Então Deus está sendo misericordioso, Ele está sendo gracioso, ela é detida, mas ela é curada, e diz a Bíblia, foi então curada. Detida fora do arraial, curada, e então depois recolhida. E partiram. Uma pergunta para mim e para você com relação a esse texto. Quando somos desafiados, rejeitados, quando pessoas com as suas ações, palavras, demonstram não nos quererem muito bem, qual é a atitude do meu coração com relação a essas pessoas nessas circunstâncias e situações? Retalhamos, vingamos, ou oramos, Senhor, cura. Senhor, tem misericórdia, tem compaixão. Isso é mansidão. Mas há uma outra história de mansidão que eu quero compartilhar com vocês. Mansidão também pode mudar aí para mim, David, por favor? Mansidão também mais um, impacta as pessoas com ações e palavras dóceis e agradáveis. Agora abre aí em Ruth. Aliás, semana passada eu fiquei sabendo que o preletor fez uma excelente exposição de Ruth aqui na Palavra da Vida. Depois, se puderem, peguem aí o CD, porque algumas ovelhas minhas falaram muito bem do pastor. Esqueci o nome dele. Emílio Garófago Neto. É melhor Neto, né? Achava que Darcy era ruim, mas Garófaro é dose, hein? Eu não conheço o reverendo Emílio. Reverendo, né? Ele é presbiteriano. Reverendo Emílio, mas ouvi falar muito bem dele. Estou doido para ouvir as mensagens dele, e ele pregou em Ruth. O livro de Ruth é um livro de propaganda para a dinastia de Davi. Está dando entrada. Fala que o teu servo ouve. Hã? Amém, Senhor. Assim? Gostei desse negócio. Fala comigo de novo aqui, fala. Um pouquinho só. Fala que você me ama aqui, fala. O livro de Ruth é um livro de propaganda da dinastia de Davi. Vai dar entrada à história do grande rei de Israel, 1 Samuel, 2 Samuel, terminando com 1 Reis, capítulo 1. E tudo isso está escrito aqui para mostrar que a família de Davi é uma família piedosa, é uma família fiel a Deus. Olha, o livro acaba assim, olha lá que legal como acaba o livro de Ruth. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naazon, Naazon gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, esse nós já começamos a conhecer, né, o nome dele na história de Davi. Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Acaba o livro. Então é um livro para demonstrar que a ascendência de Davi, a turma que vem antes,
Essa turma é fiel, é leal a Deus. Os dias de Juízes são terríveis. Se você virar um pouquinho o livro, a de Ruth em Juízes, capítulo 20 ali, capítulo 21, 19, você encontra aí, e por todo o livro de Juízes, não é? Qual é o contexto socio-moral do livro de Ruth. Ruth está inserido nos dias de Juízes. Terrível. A história do capítulo 19 de Juízes, a história do levita e sua concubina, mostra o caos moral, social dos dias de Juízes em Israel. Os benjamitas foram, por causa disso, por séculos e séculos, na cultura israelita, judaica, dados como uma tribo rejeitada. Não era bom negócio falar que era benjamita em Israel nos dias de Davi. Depois acaba se tornando, não é? Deus dá um jeito para demonstrar que há perdão e que o indivíduo perdoado é alguém que pode ser restaurado. E aí a tribo que fica fiel a Judá, lá na toda a história com Roboão, é os benjamitas. E aí se torna um bom negócio falar que é da tribo de Benjamim, lá no Novo Testamento. Essa é a história da Bíblia, de perdão, graça, restauração e assim por diante. Mas nos dias de Juízes, no livro de Ruth, esses camaradas eram assim, ó. Olha, nós vimos um visitante entrar na sua casa, traz ele para fora e a concubina dele, para que abusemos dele. Você achou que só Sodoma e Gomorra era ruim? Aí esse indivíduo diz, não façam isso. E como era comum não respeitar a mulher, mas não porque Deus aceitava isso, é porque o homem era corrupto. Deus sempre disse para acolher bem a mulher, para tratar bem a mulher. Deuteronômio 24 diz, aquele que se casou fica 1 ano sem trabalhar, encostado no INSS de Israel. Fique em casa para fazer feliz a mulher com quem ele se casou. Ó, que coisa linda. Não é para ficar apurrinhando a mulher. Não é para ficar trazendo problema para a mulher, reclamando, fazendo feliz a mulher com quem se casou. Isso é a Bíblia que diz. A Bíblia ensina a valorizar muito a mulher. Mas a corrupção do homem, o mal, porque não há uma referência bíblica, não há uma referência espiritual santa, o que eles fazem? E porque eles são seguidores de Belial, está aí no versículo 22, enquanto se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo, traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. Quando a referência não é mais Deus, não é mais a palavra de Deus, não é mais a cruz de Cristo, mas é a concepção humana, a filosofia humana, o humanismo é quem manda, isso está dentro das nossas igrejas hoje. Alertemo-nos contra isso. É isso que acontece. Até porque o livro de Juízes, o último versículo acaba assim, naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Porque era dado ao rei de Israel a ideia de que ele seria um líder espiritual. Aqui os camaradas também foram ruins. Das tribos do norte não prestou um. Nenhum valeu a pena. Das tribos do sul, alguns valeram a pena. Poucos. Muito poucos. Por causa da corrupção. Porque eu esqueço da palavra, porque eu não obedeço mais a Bíblia, porque eu faço o que eu quero, o que eu desejo, os conceitos morais são eu que estabeleço para a minha vida. E aí, o que acontece é isso aqui, ó. É essa brutalidade. Sabe o que fizeram com essa concubina? Estupraram. Houve um estupro a noite inteira, a ponto de matá-la. E aí houve uma guerra civil em Israel contra os benjamitas. Milhares e milhares de homens pagaram com suas vidas e algumas mulheres.
por causa dessa situação. Esses são os dias de Ruth. Tem mansidão nisso? Os benjamitas vão lá e abusam da concubina a noite inteira. O camarada vai embora para sua terra, esquarteja o corpo da mulher e manda 12 partes, uma para cada tribo de Israel, e diz: olha o que fizeram com a minha mulher. Vocês vão deixar isso acontecer assim? Se fosse gente que segue a mansidão de Moisés, o que Israel faria? Pegaria espada para matar os benjamitas? Não. O que eles fariam? Conclamariam um período de jejum e oração. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia dos benjamitas. Mas não, porque não tem mansidão, porque tem raiva, porque tem vingança no coração, há uma guerra civil. Aí entra o livro de Ruth. E aí uma moça de um povo miserável, chamado os Moabitas, povo amaldiçoado por Deus, se converte, por causa do testemunho da sogra dela. Aliás, aqui é outro estudo, sogra pode ser uma bênção, viu? Não precisa ser aquilo que a gente ouve sempre. Porque sogra rima com cobra, e assim vai. Não precisa ter essas coisas que a gente ouve de sogra. Cada história parece, história verdadeira até, né? Não, sogra tem que ser uma bênção. Noemi é uma bênção para a vida de Ruth e Orfá. Só que uma fala: eu vou voltar para minha casa. A outra diz: vou estar com você. Aliás, nos casamentos se canta, né? Onde tu deitares, deitarei eu. O noivo falando para a noiva, não é? Quando na verdade é a nora falando para a sogra. Devia a nora cantar no casamento: ó, sogra amada, esta música é para você. Aonde fores, irei também. Aonde deitares, deitarei. Aí a sogra já começa a falar: eles vão me levar para a lua de mel junto com eles. E tem sogra que vai. Se deixar, vai. Já tive que fazer alguns aconselhamentos de sogras, que se bobear, acontece com ela aquilo que diz a história. Diz que um camarada chegou para o delegado e falou: doutor, preciso confessar um crime. E o delegado disse: o que você fez, meu filho? Enterrei minha sogra. Não, isso não é crime, é até bonito. Aí ele diz: mas acontece que quando eu estava enterrando ela, ela gritava: eu estou viva ainda, eu estou viva ainda. O delegado bateu nas costas dele e fala: liga não, toda sogra é mentirosa, vai embora. Isso não é para acontecer. Noemi não é uma dessas sogras que vai dar essas piadinhas, não. Essa sogra é fera. Quer ser uma boa sogra? Estuda o livro de Ruth, aprende com Noemi como você trata uma nora segundo o coração de Deus. E Ruth e Noemi voltando para Bethlehem, a terra do pão, casa do pão, na verdade, Beit-Helem. Beit, casa, Helem, pão. Lembra? Saíram da casa do pão porque não confiaram em Deus, foram para a terra amaldiçoada. Morreu todo mundo lá, só ficou Noemi e as duas noras. Duas moabitas. Uma vai embora, some da história, não sabemos mais o que aconteceu com ela, que Deus a tem, não é? E Ruth diz: eu amo o seu Deus, eu quero servir o seu Deus, e porque quero servir o seu Deus, vou cuidar de você, Noemi. E Noemi, então, se torna uma mulher que direciona Ruth a usufruir de toda a bênção que Deus tem preparado para ela, mesmo sendo moabita. Eli, você é moabita, minha filha, é uma bênção. Não? Só quem estava semana passada aqui vai entender isso aí. Por isso que o Túlio sarcasticamente deu uma risada. Mas como você é mansa, você vai orar por ele. Não é? Senhor, arrebenta o outro joelho dele também. E aí nós encontramos Boaz, um homem que podia facilmente abusar de Ruth, sabia? Ela é moabita.
Eles estão inseridos num contexto imoral do jeito que nós acabamos de ver em Juízes 19. Até a ponto dele dizer assim, olha o que ele diz para os seus servos. Versículo 9 do capítulo 2, estarás atento ao campo que cegarem e irá após ela. Não dei ordens aos servos que não te toquem. Sabe por quê? Isso aqui não é um toque de brincadeira de pega-pega, né? É o abuso lá de Juízes 19. É a imoralidade de Juízes 19. E ele diz, ninguém toca nela. Ele poderia abusar de Ruth. Ele poderia simplesmente aproveitar de Ruth e mandar ela embora. Mas esse homem é manso. E a mansidão aqui é vista nesse uso de palavras, de ações suaves, gentis, que esse homem Boaz tem para com essa moça chamada Ruth. E Deus vai encontrando esses dois e mostrando que uma mulher estrangeira, mesmo vinda de um povo amaldiçoado, quando se converte mesmo a Deus, ela se torna uma bênção. Aliás, essa é a ascendência de quem? Além de Davi. De Jesus. E ela está lá em Mateus 1 para apurrinhar a cabecinha oca, machista, do judeu homem dos dias de Jesus. E Deus está dizendo, quando há uma conversão genuína, eu faço com que pessoas se encontrem. Esse livro dá um monte de mensagem, olha aqui, ó. Seu filho está querendo arrumar uma namorada, ela quer arrumar um namorado, lê aquele livro, é bom, hein? Já li metade do livro, bom, que o Marquinhos me deu, com tanto sangramento no coração. Eu vou até devolver para ele depois o livro. Não vou nada, eu não vou não. É um encontro que existe, assim, ó. E Deus vai encontrando esses dois. Só que para abençoar Ruth, por causa da atitude dela com Deus, Deus diz assim, ó, em meio a tanto homens não mansos, não gentis, abusivos, vou dar a você, Ruth, um homem segundo a minha mansidão. E aí nós encontramos esse camarada com isso que acabamos de ver aí no enunciado do meu PowerPoint, com palavras arrebatadoras. Pessoas mansas têm palavras edificantes. Olha só o que diz o texto do versículo 11 em diante. Respondeu Boaz e lhe disse, bem me contaram tudo quanto fizestes a tua sogra depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Agora vem o reconhecimento dessa moça por essas palavras mansas de Boaz. Disse ela, tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas servas. Ele não tinha obrigação nenhuma com Ruth, de deixá-la entrar no campo, de falar mansamente com ela. Não havia nem, e se ele não fizesse, ninguém iria dizer, nossa, Boaz, como você é um homem mau. Porque o contexto era favorável a não fazer o bem, é só fazer o mal. O contexto era favorável a rejeitar Ruth. Mas ele não. Ele a trata com gentileza, com brandura, com suavidade. E as ações mansas dele são vistas no versículo 14, 15, 16, 17. Eu vou terminar com 17. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Apanhando não é que bateram nela, né? Pegando as coisas. Debulhou o que apanhar. O não manso vai ler apanhando como bater. Esteve ele apanhando, está aí, justiça. Mulher tem que apanhar, diz o não manso. O manso diz, olha, ele proveu para ela, debulhou o que apanhara
e foi quase 1 efa de cevada, aproximadamente 40 litros de grãos, que dava para ela, para Noemi, não é? Comerem, venderem, subsistência. Isso é mansidão. Quando o mundo inteiro abusa, aproveita de forma áspera, não gentil, os de Deus agem e falam com mansidão. Eu não tenho obrigação de fazer nada, mas farei porque eu amo a Deus e eu obedeço a sua palavra. Sabe o que Boaz está fazendo aqui? Ele está cumprindo a lei de Deus lá atrás. Aliás, se a sociologia humanista aprendesse a ser uma sociologia bíblica, não haveria pobre na face da terra, sabia disso? Porque a lei de Deus dizia assim: colha, mas o que ficar para trás, deixe que aqueles que não têm venham e colham para a sua subsistência. O que a sociologia humanista faz? Colha, se puder, roube do vizinho, e se puder, arranque do que não tem. Não é assim? Não é isso que está acontecendo nesse país maravilhoso chamado Brasil? Esse é o humanismo. Esse é o homem, é o que ele pensa. É a ideia dele. A ideia de Deus é: deixa pegar, deixa vir para trás. Sabe o que Boaz está fazendo aqui? Ele está obedecendo a palavra de Deus. Quando o mundo dos dias dele não obedeciam a Belial, Deus encontra um homem e uma moabita, um homem de Israel e uma moabita, que o servem com integridade e são mansos. Ruth também é mansa. Quando ela diz: não vou voltar para minha casa, vou cuidar de você, sogra, ela foi mansa. Entregou os seus direitos em mansidão, por amor à sua sogra. O que nós estamos seguindo? Quais são os princípios que regem as nossas ações, sentimentos e palavras? Palavra de Deus? Como Boaz? O conceito mundano? Conceito do homem? Quando eu me relaciono conjugalmente, familiarmente, no trabalho, eu faço o que o mundo está fazendo, ou eu ajo segundo a vontade do meu Senhor Deus? Isso é mansidão. E por último, quero terminar com Lucas capítulo 23. E mansidão nos capacita a nos mantermos gentis. Já passei bastante, hein? Mesmo nas horas mais difíceis da vida. Vou terminar com a história de Jesus. A palavra de Deus diz assim em Lucas 23, do versículo 33 a 43, é o momento da crucificação de Jesus. E 2 momentos nós vemos a mansidão de Jesus aqui. Jesus, quando está sendo crucificado, quando a situação é uma situação de injustiça, que ele não tinha pecado nenhum, crime nenhum, Pilatos, para não ter problema com a lei romana, ele lava as mãos, porque não havia um ato em Jesus que o tornasse criminoso segundo as leis de Roma. E para ele não correr o risco, Pilatos, de parar lá na Etiópia, devia ser corajoso igual Enéas, Bibi, ir para Moçambique, mas ele era medroso. E Etiópia era o fim do mundo. E ele já estava na Palestina porque ele era um idiota como procurador. Pilatos era ruim. E ele já tinha tido problema com Israel. Quando na chegada dele lá, um dia ele mete tudo quanto é estandarte romano em sinagoga, isso não podia fazer. O próprio Império Romano respeitava a liberdade religiosa nas suas terras conquistadas. E ele tinha agora uma situação muito delicada, porque ele ficou na mão do Sinédrio. O Sinédrio era ótimo naquela época. Anás, Caifás, João Alexandre eram joia demais.
Eu vou contar para você, Michel Temer, Dilma, nosso irmão em Cristo, não é? Cunha. Temos que ser manso, temos que ser manso. Fichinha, perto de Anás, Caifás e João Alexandre. É fichinha. João Dirceu, pré-primário perto desses caras aqui. José Dirceu. Pré-primário. Jardim da infância perto dessa turma aqui do Sinédrio. Ele está sendo crucificado injustamente, nós sabemos disso, por causa do meu pecado e do seu. O que ele fala lá? Quando ele está sendo crucificado, as pessoas estão chocarriciando, que é brincando com a dor dele. Diz assim o versículo 34, contudo Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Gente, como é que eu vou conseguir por mim mesmo tomar essa mansidão de Jesus? Por isso que ele diz, vinde a mim vós que estáis, e eu vos capacitarei a tomar a minha mansidão, a minha humildade, que não é natural a nós. Não é natural. A mim não é, não sei a você. Ao Baltazar pode ser que seja, porque ele é muito piedoso. Mas a mim não é, não. Se eu tivesse sendo crucificado por causa do seu pecado, eu ia estar gritando igual o ladrão da cruz. Ah! Vai para a fita, certeza. Eu esqueço. Isso é mansidão. Ah, mas é Jesus, né, pastor? Mas ele disse que ele nos capacita a ter a mansidão dele. Está lá em Mateus 11, 28, 29 e 30. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, então Deus dizendo, diz, tende o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Mansidão no contexto de Filipenses 2, 5 a 11. Então ele me capacita. Quando alguém estiver fazendo algo de mal para mim, um malfeitor estiver me crucificando, o que eu vou fazer? Vou me vingar? Aliás, Pedro tentou se vingar, lembra? Deixa a orelha de Malco pendurada. E é dali que sai aquela frase, não é? Para, Pedro, Pedro, para. E Jesus vai lá e gruda de novo a orelha. O que pegaram na orelha desse cara é brincadeira. E Jesus diz, olha, Pedro, saiba de uma coisa. Se fosse para me vingar, eu rogaria ao Pai. E você não imagina o tanto de anjo fera. Marombado mesmo, forte, grande. Viria, saradão, viria para cá. Mas não é essa a proposta. A proposta é perdão de pecados. Então guarda a espada. Eu vejo Pedro guardando a espada todo chateado, porque Pedro queria ir para cima do Império Romano. Vamos matar. Já lembrei. Eu faço depois que eu lembro. Ele queria matar. Tanto que quando Jesus começa a dizer assim para ele, eu vou morrer na cruz, eu vou padecer, ele diz assim, para com isso, Jesus. Não fala assim. Os caras aí são fracos. Aliás, tem um entre nós, aí um tal de Judas Iscariotes, que não sei não, se ele devia abrir os olhos para ele. Não, ele não fala nada disso, isso é tudo imaginação minha. Mas o que Jesus diz para ele? Arreda-te daqui, Satanás, não cogitas as coisas de Deus. E segunda, vou terminar. Senão a Denise vai ficar brava comigo. Não a minha Denise, né? A Denise do torto vai ficar brava comigo por causa do ensaio do coral. É o momento em que o ladrão da cruz diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe o que uma pessoa que não tem mansidão diria? Esquece, bicho. Você estupra, mata, que é um desses crimes ele cometeu para ir para a cruz. Ó. É um reacionário, fica matando todo mundo a torto e direito. Esquece. Você está na cruz porque você mereceu. E aguenta firme aí, grita, chora,
se lambuza com o teu sangue, porque já era. É isso que Jesus faz? Não. Jesus não se importa com a vida miserável e criminosa que esse camarada teve. Não há um momento uma palavra de reprovação a essa vida, mas há uma palavra de aceitação, recebimento da fé desse indivíduo. E quando esse indivíduo diz, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus foi ofendido por esse bandido? Pensa bem na minha pergunta. Jesus foi ofendido por esse bandido na cruz? Foi, gente. Quando esse cara estuprou, ou matou, ou roubou, seguido de morte, foi reacionário e matou um monte de gente, Deus foi ofendido, porque tudo isso ofende o caráter santo de Deus. Ok? Deus foi ofendido no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia. Foi. Mas aqui, no momento em que ele mostra, Jesus está morrendo pelos pecados desse bandido também? Tá. Tá. Então, o que nós temos aqui é mansidão. Havia todo o direito do mundo de Jesus dizer, não. Sinto muito, mas porque o Senhor é manso. Ele diz assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E é assim que eu e você temos que agir. Quando alguém que nos ofende, rouba-nos, nos odeia, que odiar é igual a assassinar na Bíblia, está lá em 1 João 3,15, aquele que odeia seu irmão é como assassino. E diz assim, me perdoa, você está perdoado. Entra na minha casa, senta na minha mesa, come da minha comida. 3 perguntas para a gente responder. Quando somos atingidos pela deslealdade, sentimos ódio e rancor ou compaixão e perdão? Pensa um pouquinho. Quando você tem deslealdade, você tem ódio e rancor ou compaixão e perdão? Segunda pergunta. Quando tem oportunidade de agir em relação a alguém que tem me feito mal, retalho ou mostro brandura e amor? Também é uma pergunta que nós temos que fazer. Quando tem oportunidade de agir em relação a alguém que tem me feito mal, retalho ou mostro brandura e amor? Isso aqui não tem a ver com sentimento, mas com obediência. Pode ser que eu tenha que lidar com a minha natureza corrupta. Mas o que devo fazer diante de Deus? E a última pergunta. Meus familiares. Eu fiz essa pergunta para os meus filhos. Interessante a resposta. Meus familiares me veem como perfil de pessoa gentil e branda ou iracunda e murmuradora? Vocês estão tudo doido para saber o que os meus filhos e minha esposa responderam, né? Eu já sabia. Meus familiares. Pergunta depois para o seu cônjuge, para os seus filhos ou para os seus pais. Você me acha uma pessoa que tem um perfil gentil e brando ou iracundo e murmurador? E aí eles vão te responder. E você vai ter oportunidade de começar a tratar da mansidão diante de Deus. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela alegria, pelo usufruto, pelo ensino da Tua palavra a nós. Senhor, que segurança, que riqueza. Ajuda-nos a amarmos cada vez mais o Senhor e a Tua palavra. E abençoa, Senhor, as nossas vidas, de maneira que possamos nos tornar cada vez mais mansos à semelhança do nosso Senhor, Jesus. Oramos assim no nome dEle. Amém.